Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu venho falar a respeito da leitura que fiz de A Morte e o Meteoro, de Joca Rainer Terron. Comprando este livro ou qualquer outro produto, desde que através dos links abaixo da Amazon, você incentiva o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm colaborado. Eu começo o texto que escrevi para este livro no meu blog, que desde logo convido todos a lerem, o link estará aqui embaixo, dizendo que A Morte e o Meteoro, do brasileiro Joca Rainer Terron, é uma distopia discreta. Por que uma distopia discreta? Porque a distopia é esta imaginação de um mundo possível, em que, diferentemente da utopia, em que se imagina um ambiente muito favorável, muito aprazível, na distopia temos o pior dos mundos possíveis, desdobramentos muito deletérios de tendências deletérias que já existem no presente. E A Morte e o Meteoro, no entanto, é discreto porque esse futuro apocalíptico, ele é entrevisto, ele não é jogado na sua cara como às vezes acontece nas distopias tradicionais, na forma de um universo muito diferente do presente, em que os elementos do presente são entrevistos, mas assim, em meio a vários outros elementos criados. Aqui não. Aqui, às vezes, mal percebemos que já se trata de um futuro distópico, porque tudo parece-se tanto com o presente, mas pequenas informações encontradas aqui e ali nos permitem ver que coisas já gravíssimas aconteceram naquele planeta Terra onde se desenvolve a história. E que, portanto, no presente, na verdade, essas coisas já estão se desenvolvendo, elas já são gravíssimas, o presente já é distópico em certa medida, mas nós não o percebemos. Portanto, eu já elogio o livro de partida dizendo que ele é uma distopia discreta, porque eu penso que nisso o Joca Rainer Terron dá grande força a ele, uma grande possibilidade de nos identificarmos com a história e trazê-la para o presente. E do que trata a história? Temos 50 índios Kajapukuji que viviam isolados na Amazônia, sem contato com o restante da sociedade branca, né, que diríamos assim, e que por conta do ambiente hostil que vivem na Amazônia, decidem coletivamente, os 50 remanescentes daquela tribo, por coincidência, todos homens, o que já indica o seu próximo perecimento, pedir asilo no exterior, como um povo. Aquilo é inédito, um povo inteiro saindo em êxodo das suas terras ancestrais, e sabemos quanto as terras ancestrais são caras aos índios, rumo a um outro lugar estrangeiro. A princípio, eles tentam o Canadá, mas o Canadá se prova, apesar de aberto, muito diferente de onde vieram, muito frio. Até que, por fim, eles decidem se juntar aos Mezatecos, se não me engano é este o nome, no México, povos indígenas mexicanos, porque ali há um ambiente um pouco mais próximo do da floresta amazônica. Para fazer a intermediação deste êxodo, dessa partida, eles escolhem um sertanista chamado Boaventura. Há também algumas organizações indigenistas internacionais envolvidas, mas os índios escolhem especificamente o Boaventura, que tinha com a tribo uma relação muito peculiar de anos e cujos contornos exatos vamos conhecendo ao longo da narrativa, porque a dinâmica dessa relação diz muito a respeito da situação atual dos índios Kajapukuji e desse desfecho de sua história, né, dessa migração.
Entra, então, também um funcionário da burocracia mexicana responsável pelos indígenas, que vai ser o narrador do livro, um jovem que acabara de passar pela experiência da perda sucessiva do pai e da mãe, que, portanto, está de luto e numa situação muito difícil de sua vida, e que, ao se envolver com essa história assim tão diferente, tão insólita, vê nela a possibilidade de redenção, né? De fazer algo grandioso que o eleve, que o tire daquela situação de tristeza e luto e desesperança na qual ele se encontra. Logicamente, como ele cuida dessa parte no México e o Boaventura do mesmo assunto no Brasil, ele entrará em contato com o Boaventura e, através do Boaventura, com a cultura desses índios Cajapucuja, a respeito da qual quase ninguém nada sabia, a não ser o Boaventura, e que perigava desaparecer para sempre. Afinal, eram apenas 50 remanescentes, todos homens, eles estavam fadados à extinção, e toda uma visão de mundo muito rica, uma cosmogonia e vários rituais que a representavam e celebravam se perderiam nessa esteira. Há então a construção de uma cena interessantíssima no livro, em que os índios Cajapucuja, os 50, descem do avião vestidos com seus trajes cerimoniais, passam por um insólito tapete vermelho que lhes foi estendido ali, rumo ao detector de metais do aeroporto, fazendo assim a entrada no México, e isso tudo televisionado e assistido pela sociedade contemporânea, que no fim das contas vê ali apenas mais um espetáculo midiático com o qual se entreter, uma banalidade, portanto. Só que essa ida dos índios não é tranquila, a intermediação do Boaventura não é tranquila, e acaba que o burocrata mexicano e narrador se vê meio que capitaneando essa ida, e depois, por conta do que acontece aos índios e por conta do que acontece a ele próprio num ritual desses índios do qual ele participa, ele se vê como o último guardião do que resta da sabedoria e da visão de mundo, da história desses índios. E como ele terá acesso a isso? Ele terá acesso através de um vídeo que o Boaventura enviou para ele pelo celular e que conta muito do que o Boaventura sabe e do que o Boaventura viveu. Então, boa parte da narrativa é esse processo de descoberta do enigma. E é interessantíssimo porque a figura e o desempenho que o Boaventura teve na vida desses índios é uma coisa muito diferente do que imaginávamos. Ao mesmo tempo, o destino trágico dos índios, a sua visão de mundo, o que implica o ritual que eles celebram, vamos vendo, tem muito a ver com o que aconteceu a Boaventura e com o que está acontecendo agora. Ao mesmo tempo, paralelamente, sabemos neste livro que um outro evento grandioso se desenvolve, que é o lançamento de uma nave espacial chinesa tripulada por apenas um casal que pretende se instalar em Marte para começar ali a colonização do planeta por seres humanos. O Adão e Eva de Marte. Esta é apenas uma notícia solta, aludida algumas vezes na narrativa, mas que terá um significado no final. E a forma como o Joca Rainer Terron vai fazendo analogias, construindo analogias, interrelações, espelhamentos
entre o que aconteceu a Boaventura, o que aconteceu entre Boaventura e os índios, a visão de mundo dos índios, o presente dos índios trágicos, a própria vida do burocrata mexicano, a sua experiência e o que acontece no mundo ao redor, é muito rica e muito eficiente no sentido de nos fazer valorizar o que se perde com a extinção desses indígenas, porque nos põe numa relação com eles que não é de sujeito e objeto, ou seja, nós conhecendo o que já é quase uma peça de museu. Mas nos coloca numa relação de interlocutores, de sujeitos que dialogam, porque essa visão de mundo, esses conhecimentos ancestrais, esses rituais, eles não dizem respeito só aos indígenas, mas eles dizem respeito a toda a humanidade. E se eles se perdem, a humanidade inteira, de algum modo, está perdendo uma parte de si. Então, a narrativa é muito bem feita, os diálogos, as observações circunstanciais do narrador, tensão dramática, né, na medida em que queremos saber o que era a história dos Cajapucuja e qual era a relação do Boaventura com ela, tudo isso é feito de forma muito eficiente. E é mais eficiente ainda essa proximidade que o Joca Rainer Terron consegue trazer para nós do universo indígena, das implicações que a sua história e a sua visão de mundo tem para a nossa própria história, mediante esse jogo de espelhamento e essa distopia que eu chamaria discreta. É um livro assim muito contemporâneo, muito atual mesmo, muito arejado, ao mesmo tempo sofisticado, e sofisticado por ser ligado a esses conhecimentos ancestrais ao mesmo tempo. Um livro que vale a pena ser lido, recomendo fortemente. Estou muito interessado em ler outras coisas do Joca Rainer Terron, de quem me falam que é um grande escritor. Depois me digam aqui nos comentários se já leram este livro, se já conhecem Joca ou que me indicam. Deem um like se gostaram do vídeo, leiam o meu texto no blog, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e colaborem com o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais.